10 doramas que assistimos no primeiro semestre de 2021. Foram todos bons? Será? Paramos algum no meio do caminho? Continue no vídeo e vamos descobrir. E o nosso sexto dorama, né, que foi do primeiro semestre, foi Tudo Bem Não Ser Normal. Gente, a gente demorou pra assistir esse dorama, hein? Pois é, né? A gente ficou com aquele receiozinho. Mas aí criou uma coragem, bora lá. Assim, conta a história de uma escritora de livros infantis não convencionais e de um cuidador, gente, de um hospício. Então, né? O que esperar dessa história, sinceramente? Aí começa a jornada dos dois para enfrentar, né, os seus medos, os seus obstáculos. E, né, superarem juntos. E foi um dorama com uma pegada bem diferente, né, que tratou desses assuntos psicológicos. Tanto que ganhou diversos prêmios e foi muito elogiado pela crítica. E aí, gente, começa, né, o dorama, assim, contando a história de uma mulher que, né, não tem receio de fazer as coisas, gente. Ela pronta e faz o que quer, né, não tem limites. E de um cuidador ao qual decidiu seguir essa carreira para cuidar do irmão dele que tem um alto nível de autismo. Pois é, e ele já é bem diferente, é uma pessoa que limita bacana, né, assim, então ambos iam meio que se completar, mas isso não é bom, porque eles precisavam se libertar disso, né, tipo, ela teria que aprender sozinha a ter os seus limites, né, que ela acabava fazendo algumas besteiras e outras pessoas tinham que vir limpar, pra não cair uma má reputação em cima dela. Pois é, e a gente vê que foi uma série de traumas, né, que ocasionou isso. E uma frase que marcou muito a gente, né, toda hora ela perguntava quem ele amava mais, será ela ou o irmão dele, né? Toda vez. Teve uma hora que lá por pertinho do fim, ele fala, eu me amo, sabe? Porque ele abriu muito mão da vida dele por causa dos outros, principalmente do irmão. Pois é, como ela falou, ele seguiu essa carreira para ajudar mais o irmão. E ele sofreu muitos traumas também, ele sempre teve que abrir mão, cuidar da vida das outras pessoas e não da dele. E aí, no final, ele decidiu se cuidar. Assim, a gente gostou muito do dorama, né? Foi uma desenvoltura diferente, né? Abordando esses assuntos psicológicos, tanto que o dorama é retratado em um hospício. E a gente gostou muito do final, gente. Muito libertador para ambos. Assim, a gente só ficou um pouco confusa com a vilã, né? Assim, lá, sou eu, não sou eu. Assim, eu acho que não foi muito bem explicado essa parte da vilã. Mas, fora isso... foi um pouquinho forçada aquilo que eles tentaram colocar pra vilã, né? Mas fora isso, tá? Então, né, a gente dá o quê? 9,5? Também, por conta desse errinho aí que não deu pra engolir, gente. Pelo menos a gente não engoliu. E vamos dar os parabéns, né? Tanto que o nosso querido Gente, né, o que interpretou o irmão com alto nível de autismo, ele ganhou o prêmio de ator coadjuvante, né, no Oscar coreano. Tem vídeo aqui no canal, vamos deixar no card, no link da descrição. Então, gente, show! E lá vai estar contando, né, de todos que ganharam esses prêmios lá. Muito incrível, gente. E no sétimo dorama é As Crônicas de Astardal. Que fomos pelo nosso ator querido Song Joong-ki, que está lá em dose dupla, gente, irmãos gêmeos, um mal e um bom. A gente disse, vai ser perfeito, né? É meio que a junção do capitão de Descendente, que é o bom, e o Vincenzo, né, o mal. Então lá você vai encontrar os dois. Conta a história de uma terra lendária. Os habitantes da cidade antiga de Astardal e das regiões vizinhas lutam pelo poder enquanto constrói uma nova sociedade. Pois é, gente, começa assim com uma história, né, bem mirabolante, assim. Que conta a história dos Nathaniels, que é um povo que tem sangue azul, gente. Normal, hein? E aí, quando eles começam a se envolver com pessoas normais, nascem os Igutes, que é a junção, né, desses dois povos que têm sangue roxo.
Aí eu digo, cadê o vermelho normal? Não existe, né? Então essa história é bem mirabolante, né? Conta a história de Elson, que é o bom, né? Do nosso querido Son Joong-ki. Até onde, né, Até onde acreditamos. O Sai, né? Que é o vilão, até onde acreditamos. E a mocinha, né, gente? É porque os três, eles têm um destino. Eles nasceram no mesmo dia e eles estão sentenciados a um destino assim, que qualquer um pode ser vilão ali. É, cada um, tipo, meio que vai ser dois bons e um vai ser o vilão. Só que não tá definido dos três quem será. Então, né, a gente tem que ficar com receio dos três. Assim, gente, uma coisa a gente foi, como eu disse, pelo ator, né, e tentar ver um dorama diferente. Mas assim, eu não gosto muito, né, dessa parte de sangue, tal, de violência. Infelizmente acontece muito, tá repleto nesse dorama. Então eu confesso que quando chegava essas partes eu passava. Porque, tipo assim, eles invadem lá o povo, uma certa aldeia e, enfim, é muita, sabe? É, se você é sensível, eu não lhe aconselho. Ou assistir como ela assistiu, pulando essas cenas, né? Porque, como ela falou, retrata muito e é uma história que conta nos povos antigos. Então, né, eles meio que só usavam esse meio para conquistar algumas coisas lá. Então, dificilmente você vai conseguir não ver essas cenas, assim, não ter essas cenas lá. É, né? Então, assim, mostra aquela história de um povo que conseguiu crescer, né? Se desenvolver em armamento, enquanto um que ainda está muito enraizado com o campo, com a terra. Então, quando esses dois povos se chocam, né? Quem prevalece? Isso daqui, palhaçada. Pois é. Eles prometeram muito, né? E não usaram esses poderes. Então, por isso que a nossa nota vai ser 7. Não é nem se pelas guerras lá e as mortes. É, mais pelo enredo, que, né, não cumpriram o que prometeram. Mas a gente tá com uma grande expectativa para essa segunda temporada, né, que era para ter sido iniciada ano passado, só que aí com o início da pandemia, né, os trabalhos foram interrompidos e os atores seguiram para outros projetos. Então, estamos na expectativa que essa segunda temporada mostre o poder deles mutante. Pois é, foi por isso que falamos que ainda não sabemos qual é o vilão desses três, porque ainda vai ser explicado nessa segunda temporada. E o nosso 8º dorama é Tale of the Night Tailed. É, raposa de 9 caudas, meu povo. Conta a história de uma raposa de 9 caudas, né, que seduz os humanos, nossa. E de uma produtora que aconteceu algo inusitado com ela, né, ela teve uma experiência ruim quando ela era criança. E por isso ela começou a investigar contos de fadas e começou a escrever sobre eles. Mas como ela não sabia como provar, só ficou na imaginação, né? E ela começou a reparar num cara que ficou andando por onde ela sempre encontrava ele com um guarda-chuva vermelho, né? Normal. Pois é, e aí ela seguiu essa carreira e ela é produtora de televisão, de um programa que conta esses contos antigos. Pois é, e aí ela se encontra com ele, né? De uma forma bem natural, né? E aí até prova pra ver se ele realmente é uma raposa ou um ser, né? Com poderes, enfim. Tipo lembra aquela cena do filme do Naruto, que ele carrega a Hinata? In The Last, lá, o filme. Acontece nesse dorama, gente. E aí, então, é um outro dorama que nos prometeu, né? A gente falou, com a raposa de 9 caudas, né? Vai vir com efeitos, tal, poderes. Chegou na hora, foi só na imaginação mesmo. Pois é, eu fui pelo ator, porque ele já tinha feito de um ser celestial assim, né? De um ser que tinha poderes. Que foi no Goblin, ele era um ceifeiro lá. E eu gostei muito da atuação dele, então eu fui pelo ator nesse. Eu disse, mano, eu vou gostar também. Ele tem poderes, só que cadê os poderes, meu querido? Pois é, a gente acha que o autor também se perdeu na história. Porque a história era um foco dela encontrar os pais dela, né? Vamos resumir aqui. E aí chegou na hora quando ela encontrou, tipo assim, dane-se. Né? E o próprio vilão também, gente, assim, a gente achou ele muito novo. Sei lá, os poderes muito roubados. Assim, não tinha nem como brigar com o cara daquele, gente, assim. Não tinha meio que ponto fraco, sabe? O ponto fraco dele era ela, meio que assim, vamos dizer. Pois é, e ficou muito, sabe, eu amei a atuação e gostei muito do irmão da raposa, sabe?
Ele foi muito legal, ele faz umas cenas com um garotinho ali, muito top. Ele também tem uma amiga, tal, tem um veterinário. Então, tipo, eu acho que foi mais esse elenco secundário que deu mais base, porque os principais também, eu acho que também não tiveram. Química. Pelo menos no nosso ver não teve a química, assim. E a gente não tá nem se criticando o principal, né? É mais a mocinha mesmo ali que parece que tava morrendo, gente. Não sei se ela não combinou com o papel, ou a história também tava muito sem sal, e às vezes acontecia. E tem um fato inusitado sobre esse dorama, gente. A gente foi querer maratonar, foi o dorama que a gente maratonou. A gente começou ele umas 11 horas da noite. E de madrugada. Até 5 da manhã, né? E eu disse a gente, bora assistir o dorama. E quando a gente caiu nesse. E, gente, de repente aconteceu umas coisas macabras depois pra ir no banheiro, né? Enfim, né? Como é que acontecia? A garra toda escura. Então, gente, decepcionante, confessamos, assim, a gente empurrou com a barriga mesmo pra concluir ele, mas não gostamos. Não piorou o final, gente, achamos uma falta de respeito do mocinho com a principal, deixamos nossa revolta aqui. Pois é, ele continuou tendo um segredo Ele continuou tendo seu segredo. E ela já tava pensando no futuro dele, só que ficaria incerto com esse segredo que ele não quis contar pra ela. E terminou assim. Então, a nossa nota pra esse dorama é 5. Né? Como eu disse, quem sustentou mesmo foi os atores secundários, que foi bem interessante, assim, o decorrer da história deles. Tem momentos tristes lá, talvez você chore. Pois é, injustos também, que a gente achou uma morte que aconteceu muito injusta, ainda mais por uma palhaçada do nosso principal ter feito no final. E o nosso 9º dorama, né, caminhando pra reta final, é Você Também é Humano? Conta a história de uma cientista. O seu filho, por algum motivo, sofre um acidente, né? E ele fica em coma. Então ela vai ter que proteger o cargo, né, na empresa ao qual o seu filho executava. Ela cria, né, normal, como ela é uma cientista, um robô muito realista, gente. Em parâmetro, a gente começou a assistir esse dorama, porque a gente já viu 2 doramas nessa vertente, né? Que foi o Olo Meu Amor, que era um holograma, e Eu Não Sou um Robô, que justamente foi uma humana que tomou o lugar de um robô. Então a gente disse, bora ver isso daí, né? Que já é o contrário. Como ela vai criar um robô, ele vai assumir o lugar, né, do filho dela que está em coma. Só que aí o robô acaba ganhando mais destaque, as pessoas começam a gostar mais dele do que o Shin original, né? O filho original. E aí começa, gente, uma guerra, né? Entre os aliados acabam, né, tendo que tomar partido. Vão ficar do lado do robô, vão ficar do lado do humano. A história começa, né, com grandes efeitos especiais, a gente dá os parabéns, porque esse robô, eles usaram uma nova tecnologia nele, que ele ficou com pele mesmo, tipo Sim. assim, né, bem realista. Só que ele é muito fofinho, o robô, né? Muito fofinho e tal. A gente só tem que contar no dedo que a gente gosta, fora o robô. Porque, gente, a principal, meu pai é eterno. Não gostei muito da atuação dela. Assim, de todo o robô, só que eu gostei foi do robô e do amigo do Shin. Só, o resto... tá, e o David. Mano, o resto pra mim não faria falta. A própria mãe, gente, ela toma umas atitudes muito absurdas pra quem criou, né, o robô. Ela fez projetos dele desde criança, pra substituir o filho que foi levado, que foi sequestrado quando era criança das mãos dela, pelo próprio avô. Então pareceu uma história bem envolvente, só que, sabe, depois parece que o autor, não tem vilão mais, eu tenho que surgir com um vilão, e ficou muito assim. E outra, o final, gente, sério, eu pensei que a mocinha, né, o principal ia acordar, o humano ia tomar o lugar do robô, ela ia se apaixonar pelo verdadeiro, mas, por incrível que pareça, ela se apaixona pelo robô. Sim, não só ela, né, praticamente Todo mundo. E aí, assim, mas sabe, o final, assim, foi, assim, meio estranho. E todo mundo achou normal, eu não achei, gente. Foi muito confuso. A gente confessa, assim, que acho que a história se perdeu, né? Tanto que a gente fica com raiva do Shin verdadeiro e decadência. É isso, gente. Não tem muito como explicar esse dorama. Ele é realmente muito confuso. E a nossa nota pra ele é o quê? 6? Assim, a tecnologia dele e tal,
O mais 6 pelo robô, gente. Porque o robô é muito fofinho. Ele segurou o dorama nas costas. E chegamos no nosso 10º dorama, gente. Você percebeu que, né, foi declínio. A gente vai que não acertou mais a mão. Que foi Odisseias Coreana, né? Que foi nosso último dorama visto nesse primeiro semestre. E, gente, vou te dizer, ô doraminha. Pois é, hein, gente, Cara, eu ouvi muitas críticas boas em cima dele, então deu uma grande vontade da gente assistir, né? Mas não passou pra... Pode ter sido um pouco por a gente ter assistido ele dublado, porque, sinceramente, algumas vozes não combinam nada, sabe? Mas aí depois que a gente já tinha assistido 2 dublados, tentar mudar também... Fica estranho. Então, assim, a história foi muito confusa. A mocinha também, sabe? Pois é, porque ela tem um poder, vamos dizer assim, ela... Não é nem um poder, né? É mais um karma mesmo, que ela acaba vendo os fantasmas, né? E nisso ela é perseguida. E ela é perseguida há mais de 25 anos. E, tipo, se tu sabe que aquilo é assim, tu poderia, né? Porque ela consegue bater, se tocar nos fantasmas, então, ou aprender a lutar, ou algo do tipo, para se defender, mas ela não vai atrás, gente. Ela só fica dependendo de um guarda-chuva, que depois de um tempo ele acaba perdendo seu poder, e nisso ela fica a bangu, assim. Pois é, ela acaba sendo enganada quando criança, né? Acaba soltando um deus lá. E aí ele apaga as memórias dela, uma palhaçada. Assim, a gente tentou. A gente viu até o 4º episódio, né? Vocês que gostaram, parabéns. Mas, sinceramente, a gente não quis mais continuar. Então, esse a gente parou pelo meio do caminho. Foi o nosso dorama que a gente não conseguiu nem empurrar com a barriga, porque ele é quase 1h30, gente. E com uma história, sinceramente, sem pé nem cabeça. Cada episódio é uma história, assim, diferente, mas... Pois muito menininho. Era 1h30 de enrolação pra gente, sabe? Pra mim era enrolação, cara. E fique sabendo que esse dorama vai ter 2ª temporada, né? Não sei quando, mas deu o gatilho pra uma 2ª temporada no final. Eu pulei pro final pra me ver se melhorava. E aí, dá um gatilho pra uma 2ª temporada, mas sinceramente... eu parei, eu nem acabei vendo o final, eu parei mesmo no 4º episódio. Pois é, dos episódios que a gente assistiu, né, os 4 episódios, a gente dá uma nota 3, assim, pra ele, sinceramente. Mas quem gostou, parabéns. E é isso, gente, esses foram nossos 10 doramas que a gente assistiu nesse primeiro semestre, né, pra vocês verem que não foi tudo flores, mas teve muitos doramas bons que a gente assistiu. E coloque o que você achou, você já assistiu alguns desses doramas, tem uma opinião diferente? Coloca aqui nos comentários. Então, gente, não se esquece de curtir, de comentar, principalmente. Se inscrever no canal, de seguir a gente nas nossas redes vizinhas, TikTok, Instagram. Claro, né? Não dá aquela passadinha lá na nossa loja, Queririns. Para adquirir o seu produto, né? Conhecer a nossa loja. Até o próximo vídeo!